Boa noite, Instagram, boa noite, meninas. Vamos chegando aí, né? Pra gente começar o nosso aulão de hoje. E aí, como é que vocês estão? Chama as amigas, chama todo mundo para participar, que hoje vai ser um aulão daqueles, tá? É um aulão daqueles assim bem intenso. Então nós vamos falar hoje, né, sobre a mãe terrível e o feminino negativo. Então, o que é isso, Sandra? Não é? Então, a gente já vai começando logo falando sobre, para esclarecer bem, tá certo? Então, recapitulando na aula de ontem, né? Nós tivemos uma aula onde a gente falou sobre a heroína e como a heroína rejeita o feminino, né? E se identifica com o masculino, como foi que isso começou, com quem a heroína terminou se transformando nessa heroína, quais foram as suas referências, não é? E a gente finalizou, né? Contou uma história de umas heroínas, vão lá assistir, não vou cantar tudo não. E a gente concluiu a aula, né, falando sobre a jornada da heroína, que começa com a separação da mãe, né? Então, a jornada da heroína, ela vai começar com a separação da mãe. E essa mãe, não só a mãe física, mas a mãe também internalizada. Então, a gente começa, né, a nossa vida aqui nessa triangulação, olha. 50% pai, 50% mãe e eu aqui. Então, a gente chama esse aqui a esfera doméstica, né? Então, a gente, as nossas referências e os nossos modelos de tudo começa com o pai e com a mãe. Então, como a gente está trabalhando agora a mãe, né? Então, daqui a pouco eu vou tirar o pai de cena para que a gente possa trabalhar só a mãe e a filha, tá bom? Então, olha só. É nessa triangulação, né? Pai, mãe e filha, que a gente inicia a nossa vida psíquica, tá? E tudo é interpretado de acordo com a dinâmica que eu percebo dentro desse envolvimento triangular aqui. Então, se eu recebi muito ou pouco amor da mamãe e do papai, isso vai ter uma consequência para mim. Então, a gente vive numa simbiose, né? No início da nossa vida psíquica, a gente está numa simbiose nessa triangulação. E é preciso que a gente rompa, né, com essa simbiose, e isso seria psiquicamente o saudável, né? Porque permanecer olhando para o pai ou olhando para a mãe, né, não deixa que a gente vá para a vida, construir a nossa própria vida, ter as nossas próprias experiências. Oi, Cecinha, seja bem-vinda. Então, é preciso que a gente rompa, né, esses laços simbióticos com a nossa própria mãe. Então, vamos tirar aqui de cena o papai, né, para que a gente trabalhe só hoje, mais eu e a mamãe, tá? Então, olha só, a separação da mãe não é só sobre a separação física, né? Mas é uma separação psíquica, uma separação daquela mãe idealizada, que já é introjetada dentro de nós, tá certo? Então, muitas vezes, é preciso que a gente tenha um olhar, né, para essa mãe, não muito romantizado. É preciso que a gente tenha um olhar realmente de uma mãe má. Por isso que a filha, às vezes, com muita, né, no início do seu desenvolvimento, que ela quer ir para o mundo, não é? É preciso que ela tenha esse olhar para a mãe. Então, é muito mais fácil a filha romper esses laços com a mãe, imaginando que a mãe é uma mãe terrível, né? É uma mãe difícil, é uma megera, do que uma mãe boa, né? Então, é muito mais difícil para a filha. Sempre é um processo bem complexo que a gente rompa esse laço simbiótico com a nossa mãe.
Mas ela é muito mais difícil de se romper quando a mãe é uma mãe boa. Imagine aí que nós, mulheres aqui, temos que romper com aquela primeira pessoa com que a gente esteve ligada desde o útero. Imagine aí essa ligação. E agora a gente vai ter que caminhar sozinha, sem a mamãe. Não é? Isso é muito difícil, isso é muito complexo para a filha, né? E também, às vezes, para a mãe, porque às vezes a mãe não é preparada psiquicamente, ela não tem uma consciência, não é? De que a filha está indo para o mundo para construir a vida dela. E nem sempre as mães apoiam as filhas nisso. A gente pode ver, a gente vai ver uns relatos aqui de algumas heroínas, onde a gente vai perceber a dinâmica que aconteceu nesse rompimento, né? Nessa ruptura mãe e filha, né? Nesse desligamento. Então, a ruptura, que a gente fala, quanto mais traumática ela seja, mais a gente vai levar para a nossa vida, né, dores, e interpretar que esse feminino, e se afastar do feminino e se aproximar mais do masculino. Então, quanto mais traumática seja essa ruptura, mais dramática, tá certo? Ela trará consequências tristes pra gente, tá certo? Então, em nossa cultura, as meninas, elas internalizaram um mito, né, da inferioridade. Portanto, tem uma necessidade maior do que os meninos de aprovação e de validação delas mesmas, né? Então, elas sentem muito mais dificuldade de se arriscarem, para não desagradarem aos pais, não é? O que não acontece com os meninos, porque já se esperam isso dos meninos, mas das meninas não, né? Então, não se espera isso. Então, a chance de interpretar, né, que quando uma filha quer sair de casa para construir a própria vida, a chance da mãe interpretar que está sendo rejeitada, né, pela própria filha. E como é difícil para a filha também fazer isso, ele pode ser interpretado como uma rebeldia, tá? Então, olha só, a separação é um processo assim, bem particular e bem intenso para a filha, pois ela tem que se separar do modelo que é o quê? Semelhante a ela, né? Um modelo de como é ser mulher. Então, ela vive esse conflito e e se ela quer viver uma vida mais livre do que o que a mãe tem, né? Ao mesmo tempo, ela deseja o amor da mãe e a aprovação materna. Ela quer ir além do que a sua mãe foi, né? Do que a sua mãe pôde fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela sente essa necessidade de aprovação e do amor da mãe. Então, muitas vezes, as filhas, para romper esse laço simbiótico, é preciso... Oi, Carol. É preciso mudar e morar em outra cidade. Então, dar um espaço realmente geográfico para poder a filha conseguir romper com esses laços simbióticos com a mãe. Tá certo? Então, essa primeira separação da menina, muitas vezes, parece mais um desmembramento do que propriamente uma libertação. Oi, Rosália, seja bem-vinda. Oi, Carol, seja bem-vinda. Então, para realizar essa ruptura com a mãe, muitas vezes, né, muitas jovens mulheres, elas associam a figura da mãe, a figura materna, ao arquétipo da mãe vingativa, possessiva e devoradora, que elas precisam rejeitar para sobreviver. Então, a mãe verdadeira, ela pode conter essas características ou não, certo? A mãe verdadeira, ela pode se assemelhar a isso ou não.
em seu interior. Mas até que funciona, a filha funciona como uma, a filha vê a mãe como uma sombra, né? Uma sombra, um padrão voluntário, inacessível, né? Para o seu ego, para o nosso ego. Então nós podemos aceitar como uma projeção do outro. Então a imagem, por exemplo, a gente vê muito isso, né, nas histórias, nos contos, tá certo? Então, por exemplo, a imagem do ogro que negligencia, né, e a própria filha e a mantém prisioneira é um exemplo disso, né? Então, projetada sobre a mãe que deve ser morta nos contos de fadas, é assim, né? É projetado toda essa ruptura, né? Essa ida da filha para o mundo e romper com a mãe, um laço simbiótico com a mãe. Ela é projetada nos contos de fadas na madrasta, como no caso do conto de João e Maria, né? Também transforma-se na bruxa má, né? E no conto de João Maria, essa bruxa má é queimada, né, no fogo, tá certo? Ela é lançada no forno. Então, a relação da mãe e filha e a separação da mãe é tão complexa, na maior parte da literatura feminina, nos contos de fadas, que a mãe está sempre ausente. Ou ela está morta, ou ela é a vilã. Ou ela pode ser os dois, né? Então existe realmente a idealização, né, do arquétipo da mãe, expressando em dois polos, tá certo? Arquetipo. Primeiro, um dos polos é que a mãe, aquela mãe acolhedora, que nutre, que protege, né, sem limites. E também a mãe terrível, tá certo? É o outro polo. Então, é a mãe terrível, que representa a incapacidade de agir. E que sufoca a filha, né? Então, geralmente, essa relação, né, de rompimento nos contos de fadas e essa representação da mãe, ela é projetada nos contos de fadas como a mãe má, tá certo? Ou a madrasta má, ou a mãe que já morreu, né? Ou que foi morta, tá certo? É a representação disso nos contos de fadas. Então, veja só, arquetipicamente, então, existe só esses dois modelos, tá certo? Então, a criança, esses dois modelos, eles estão introjetados dentro da psique humana, que se formam em respostas às antíteses de dependência humana, tá? Então, durante a nossa infância. Na maioria dos casos, a mãe é o principal objeto da independência do bebê. E a tarefa da criança é passar da função simbiótica para a separação e a individuação e a autonomia. Se a mãe for percebida, né, pela criança, se a mãe for percebida como uma mãe, tá certo? Com uma força positiva, que nutre, com uma mãe acolhedora, tá certo? Então a criança vai ter uma força positiva, né? Vai ter um olhar, né? Uma interpretação positiva sobre essa mãe. Mas se a mãe é uma mãe negligente, é uma mãe ausente, é uma mãe sufocante, a criança vai interpretar que ela é uma mãe destrutiva, certo? Então, muitas mulheres respondem ao poder feminino e muitas vezes a própria mãe nos termos do arquétipo da mãe terrível. E não consegue entender que as suas mães, né, elas
viveram em contextos diferentes, né? Histórico, familiar. Nem sempre elas entenderam o que se passavam com elas também. E nem tiveram as oportunidades. Porque na época não era oferecido grandes oportunidades para as mulheres. Então a gente não leva em conta isso, a gente interpreta da mesma maneira. Se a mãe é acolhedora, se a mãe supre todas as nossas necessidades, então a gente tem um complexo materno positivo, que é o que Jung chama de complexo materno positivo. Se a nossa mãe foi uma mãe negligente, foi uma mãe com alguns problemas e ausente, por exemplo, a gente vai interpretar, né? A gente vai ter um complexo materno negativo. E a gente vai levar isso para a vida. Toda hora querendo romper com essa mãe terrível, né? E negar o feminino, porque se essa mãe terrível, a qual a gente acha que é nociva para nós, que não nos atendeu afetivamente, que não supriu as nossas necessidades, então a gente vai interpretar essa mãe, né? A gente vai fazer de tudo para não ser igual a essa mãe. Só que quanto mais a gente diz, eu não quero ser igual a minha mãe, eu tenho horror do jeito que a minha mãe é, passiva, né? Que aceita tudo do meu pai. Ou mesmo, eu tenho horror como a minha mãe não consegue reagir, não consegue tocar a própria vida, ou eu não admiro a minha mãe, porque eu acho que ela é uma mãe fraca, então eu vou me distanciar do feminino, porque é a minha mãe, o meu modelo, né, primordial do que é ser mulher, do que é ser feminina. Então, se a minha mãe era zelosa, cuidadosa, vaidosa, não é? Então tudo isso eu vou introjetando essa informação em mim. E eu vou espelhando, mesmo que não queira, mesmo quando a gente tenta romper, né? Se essa ruptura mãe e filha é dramática, quanto mais dramática, pior, né? Será. Como que a gente vai lidar com isso e conduzir nessa bagagem todinha, essas feridas, né, sangrando durante a vida. Então, deixa eu ver aqui o que a Carol tá falando, né? A Carol falou um monte. E quando a mãe morre, o arquétipo morre... Não, quando a mãe morre, tá? Não importa se a mãe está viva, se está morta, se você conheceu sua mãe, se você não conheceu, porque você é 50% mãe. Então, todas as informações, desde a primeira mamada, desde quando você estava na sua formação, no útero da sua mãe, essa simbiose traz essa carga de informação e conteúdo, tá? De como era sua mãe, se sua mãe era uma mãe nervosa, raivosa, se sua mãe rejeitou você, não queria aquela gravidez, ela não conhecia você ainda, mas no momento que ela estava passando, ela não tinha condições de ter, ou ela achava que não poderia engravidar naquele momento, que era o pior momento para engravidar. Então tudo isso vem como informação em você, né? E mesmo que a mamãe não esteja mais aqui, psiquicamente, não importa. As informações estão todas lá dentro de você, tá? O que mais que ela diz assim? Uma Nova Mulher... Sim, já assisti Uma Nova Mulher na Netflix. Falando sobre as constelações familiares. É verdade. Muito bom mesmo, é verdade, Carol, é verdade. Então, olha só, continuando aqui no conteúdo, senão a gente não avança, tá bom? Mas podem comentar aí, falar o que vocês quiserem falar, tá bom? Então houve um tempo em que a mulher assertiva, né, exigente e determinada era vista como uma megera devoradora, né, como um homem. Como no caso da Bette Davis, né, que foi uma atriz que ela queria um papel que nenhuma outra atriz não queria, porque achava que ia destruir a carreira delas.
E ela insistiu, até a Warner Brothers não queria liberar o contrato dela para ela ir para outra, né? Outra produção, e ela insistiu até conseguir. Então ela conseguiu romper um padrão na época, né? Então existe também um exemplo da mulher que se queixava, né? Então existiam esses dois modelos: as mulheres que se queixavam da falta de oportunidade. Quando a mulher ela se queixava na falta de oportunidade, elas eram tidas como choronas. Então tinha aquelas mulheres que ia, né, avançar, lutava pelo que queria, que nem Bette Davis, e outras que só reclamavam de não ter oportunidade e eram classificadas como choronas, né, como passivas. Então algumas filhas aprenderam com as suas mães uma forma sutil de odiar a si mesmas. Olha só que terrível, né, gente? Então a gente aprende com as nossas mães de uma forma assim sutil, intrínseca, sabe? É uma coisa oculta, que não é revelada assim, claramente. A odiar nós mesmas. A odiar nós mesmas como mulheres. Certo? Bem sutil, não é verbalizado, não é apontado. Seja bem-vinda, querida. Então, hoje a gente luta, né, para libertar dessa imagem tão nociva, né, que uma menina espera que a mãe lhe dê. E ainda mais, nós meninas, nós esperamos que a mãe nos dê pistas de como é ser mulher. Mas às vezes a mãe, ela não recebeu essa informação da mãe dela, que não recebeu da mãe. E aí, ninguém nos prepara para isso, ninguém ensina como é ser mulher. E quando nos ensina algo sobre mulher, ensina como modelo o quê? De uma sociedade patriarcal. De uma sociedade onde o modelo é masculino e não feminino. Ignora totalmente o feminino. As necessidades, né? A ciclicidade, o sentir. A água desceu para outro lugar. Então, nós, como muitas filhas, lutam, né, para romper com isso aí, tá certo? Principalmente quando a mulher se torna uma mãe impotente diante da filha, né? E a filha se sente humilhada. Então, é uma mãe que não tem força. Então, mães fracas, filhos fracos. Então, quando a mãe não tem força, né? Força para orientar o filho para a vida, para mostrar realmente qual é a referência de mulher, né? Como ela deve se conduzir de verdade, sem se maltratar, sem se machucar, sem arrancar os pedaços dela, para se encaixar em padrão de uma sociedade, né, patriarcal, machista, em um modelo onde não foi feito para mulheres, né, porque o modelo social que tem aí, ela foi todo voltada para os homens e não para acolher as mulheres, certo? Então, o que acontece? A filha, né, se sente humilhada por ser mulher. E em seu desejo de não ser como a mãe, ela pode batalhar pelo poder à custa de outras necessidades, né? Então ela vai batalhar pelo poder para mostrar que ela é alguém, para mostrar que ela é importante na vida, até mesmo à custa das suas próprias necessidades.
do seu repouso, do seu descanso, do seu lazer e do seu prazer. Essa é a heroína, né? A heroína, ela vive batalhando, ela é incansável, né? Incansável, mas ela cansa e muito, ela fica exausta. E ela não consegue sair desse ciclo sozinha, né? Porque ela não sabe nem o que está acontecendo com ela, só sabe lutar, né? No modelo, buscando o quê? Aceitação, aprovação, que ela não teve de quem? Da mamãe. O suporte, o lastro emocional que ela não conseguiu da mamãe, né? Então ela vai para o mundo, né, como uma guerreira, como essa heroína. Você sabe fazer, não é? E não tem tempo para si mesma. Então, muitas filhas, elas fogem da mãe devoradora, que através do ciúme e da inveja, sim, dos talentos da filha e do potencial de liberdade que a filha tem. Então, tem muitas mães que invejam, né? Elas são impotentes diante da própria vida e elas invejam a filha quando a filha vai para o mundo e consegue as realizações que ela não conseguiu, né? Na idade dela, ela não tinha conseguido realizar os sonhos. Então, se a filha está fazendo isso, muitas vezes essa mãe devoradora e megera é terrível, não é? Ela sente ciúme da filha, né? Inveja da filha. E ela se torna julgadora e rígida e não lhe oferece o apoio, tá, necessário. Então, o que acontece? A filha afasta-se da mãe. Porque a mãe sacrificou a própria vida pelo bem-estar do marido, dos filhos, né? E a amargura da mãe em relação aos seus sonhos despedaçados, né? E rompe em fúria. Então, tem muitas mães raivosas, rígidas. Oi, Mayara, seja bem-vinda, querida. Ana Paula, seja bem-vinda. E agressiva, né, com as suas filhas, em relação às suas filhas, né? Que teve mais oportunidade do que elas. Então, uma mãe que se encaixa nesse estereotipo da mãe raivosa, histérica, que lança pratos nas paredes, né? Enquanto vê a sua própria vida, né? Ela lança pratos na parede enquanto vê a sua vida se esvair, né? Se transformar em nada do que ela sonhou, em nada que ela quis, né? Então, essa é a imagem arquetípica, básica da mãe, né? Do nascimento e da morte. Da mãe, arquetípica da mãe, que se assemelha a uma deusa, a deusa Kali, né? Que é a destruidora. A deusa Kali, ela é a imagem arquetípica básica da mãe, do nascimento e da morte. Ao mesmo tempo que ela tem um útero que gera, tá certo? É o útero e o túmulo. Ela dá vida aos filhos e ela tira a vida dos filhos. Então, essa mãe, né, que tem esse comportamento, ela age como a deusa Kali, né? Ela se assemelha a ela. Que era a referência antiga, né, do símbolo do feminino. Então, muitas filhas, né, o desejo delas é realmente se afastar dessa mãe raivosa,
tá certo? Dessa mãe destrutiva, dessa mãe, né? Hoje em dia, os termos modernos que a gente usa, mãe tóxica, né? A mãe tóxica que só bota a gente pra baixo, né? Que compete com a gente. Eu vou contar uma história aqui de uma heroína, que isso aqui é tão profundo, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, que muitas vezes a mãe é realmente deixada, né, no abandono, desvalorizada e totalmente rejeitada quando os filhos, elas se sentem totalmente rejeitadas quando os filhos saem de casa, né, elas se sentem abandonadas. Mas é por quê? Porque a presença dessa mãe, apesar dela ter dado a vida, né, dela ter se sacrificado, ela ficou muito raivosa e muito agressiva, muito reativa, que ela sufoca os filhos, né? E como ela é infeliz, a mãe infeliz, ela não deseja que o filho se afaste dela, porque ela usa o filho, né, como suporte emocional para ela. E o que mais o filho quer é se distanciar dessa mãe, né? A filha quer. Então, quando a filha faz isso, né, com esse tipo de mãe, a mãe se sente abandonada, né? Traída, né? Não apenas como mulher, né, mas como mãe pela própria filha. Então, olha só. A mãe mais difícil... Oi, Lúcia, querida, seja bem-vinda. Então, a mãe mais difícil de romper o laço da simbiose, né? Romper com a simbiose materna é a mãe boa. Aquela mãe alegre, aquela mãe divertida, não é? É como se a gente estivesse deixando um paraíso, deixando o Éden para se aventurar, né, no deserto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa é a mãe mais difícil. Então, por isso que nós, muitas vezes, nos tornamos as eternas filhas, sem romper esse laço simbiótico com a mãe. Daí a gente não pode, mesmo que a gente se relacione, mesmo que a gente case, não é? Mas aí a gente sai, deixa o esposo para vir dormir na casa da mãe. Então, minha mãe em primeiro lugar, né? Ah, não, minha mãe, vou atender primeiro a minha mãe que me teve. Você fica para depois, não é? Então, muitas vezes, quando a mãe adoece, tem uma convalescência qualquer, a filha, a eterna filha, sai lá, porque a simbiose ainda está assim atuando psiquicamente e não é saudável. Ela larga a família dela, os filhos, o marido, a casa e vem cuidar da mãe, viver a vida da mãe. Não estou dizendo isso pra gente não cuidar da nossa mãe, gente, tá? Não estou falando isso. Mas existem outras formas. Se você tem uma casa, um marido, filhos, né, trabalho. Eu conheci heroínas que largaram o trabalho, um concurso, né, que era a renda principal delas, e ela veio embora para a cidade da mãe para cuidar da mãe, porque não tinha ninguém. E depois elas ficaram desempregadas e chorando pitangas ao longo da vida, porque tinham envelhecido e não tinha mais condições de passar no outro concurso, e eu perdi o meu concurso. Aí quando lembrava, não, mas foi pela minha mãe. Então, veja só como é difícil, né? Como é complexo essa simbiose com a mãe, né? Romper com isso. Entender que a mãe é um e eu sou outra. Um ser e eu sou outro ser. E tá tudo bem, tá tudo certo. E quando a minha mãe adoecer, e quando a mãe precisar de alguma coisa de mim, claro que eu vou socorrer, eu vou ajudar. Mas eu não vou deixar a minha vida para viver a vida da mamãe. Quem está doente é a mamãe. Quando a pessoa está doente, não é a obrigação só da filha de cuidar. A filha pode contratar um cuidador, a filha pode contratar alguém para ajudar.
Não é se matar pela mãe, a mãe já está à beira da morte, né? E aí eu vou morrer junto com a mamãe. Porque eu vou ficar exausta, eu vou passar noites acordada, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que dar conta de muitas coisas que não é da minha alçada. Sem pedir ajuda não, porque é a minha mãe. Eu que vou cuidar, eu que vou fazer. Então essa é a eterna filha. Então a eterna filha, ela não prospera. Mesmo se ela tiver um trabalho, não é? Ela não se sente feliz no trabalho, ela não prospera financeiramente, porque se a mãe não obteve sucesso na sua carreira, quem sou eu como filha, não é? Para ser feliz se a mamãe é infeliz, não é? Quem sou eu? Então eu vou contar para vocês agora a história da Susan. Então, Susan é uma jovem de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, ela inicia sua carreira de sucesso no mundo dos negócios. E tem um relacionamento amoroso e gratificante com um homem com quem se casará em breve. Sua mãe está divorciada há 17 anos e ela nunca teve a satisfação de seguir uma carreira de sua própria escolha. A mãe, ela trabalhou muito para sustentar os filhos, sozinha, buscando empregos que fossem financeiramente recompensadores em vez de uma carreira que lhe trouxesse realização pessoal. Agora, já com 50 anos, 50 e poucos anos, ela se vê sem direção e está deprimida, o que acaba afetando as escolhas de Susan em relação a expandir o seu negócio e a ter um filho. Susan sente que nunca poderá ser feliz ou bem-sucedida até que a mãe esteja feliz e segura. E se ressente da recusa da mãe em criar uma vida melhor para si mesma. Então diz Susan, né? Ela diz assim: enquanto minha mãe não se organizar na vida dela e continuar morando com a minha irmã, e que ela é incapaz de se sustentar financeiramente e emocionalmente, e eu duvido que algum dia ela venha até a ser feliz. Me sinto culpada por ter um ótimo relacionamento. Eu sei que não é permitido, né? Eu sei que não é permitido para mim crescer nos meus negócios. Eu não quero ser boa nem bem-sucedida nos negócios enquanto eu olho para minha mãe, né, fracassada, sem condições financeiras. Apesar de eu querer mostrar para minha mãe que eu posso fazer o que ela não conseguiu, né, mas mesmo assim, por outro lado, eu tenho certeza de que o meu sucesso destruiria a destruiria. Então, toda vez que Susan, né, liga para ela e fala no telefone sobre um novo cliente, né, ela muda de assunto. A mãe muda de assunto. E começa a falar sobre a irmã e sobrinhos de Susan. E aí Susan se sente desvalorizada, né, lógico, e menosprezada pela mãe. Então ela lamenta o fato de que nunca poderá compartilhar com a mãe suas conquistas, sua felicidade, ao mesmo tempo que acha, né, que traiu a mãe por ter ido embora e por ter ido muito mais além do que ela, né, ela pôde ir, né? Então ela se sente culpada pelo próprio sucesso e tem raiva ao mesmo tempo do fracasso da mãe.
E por isso ela sente ansiedade, né? Por ser diferente da mãe, né? Ela se sente culpada, ela se sente furiosa, né? Por a mãe ser depressiva e ter esse quadro. Mas, né, em tratamento, né, ela está começando a observar isso aí. Que ela precisa romper com essa mãe, né? A romper o laço de simbiótico com essa mãe, tá certo? Não romper assim, real não, gente. É romper psiquicamente, tá? Ela precisa saber que a vida da mãe é da mãe e a vida dela é a vida dela. Se a mãe não conseguiu, tudo bem. É a vida da mãe. Mas ela pode conseguir, né? Viver a vida que ela deseja. Então, vamos lá. Vou contar outra história, né, de outra heroína, tá certo? Que é justamente do que eu expliquei, que é muito difícil de romper, muito mais difícil de romper o laço simbiótico quando a mãe é uma mãe muito boa, né? Quando ela é aquela mãe acolhedora, quando ela é uma mãe agradável, quando ela é uma mãe divertida, quando ela é uma mãe compreensiva, quando ela é uma mãe que nos incentiva. É muito mais difícil do que quando ela é uma mãe, né, depressiva, quando ela é uma mãe que não é um bom exemplo, por exemplo, né? Muito mais difícil. Então, Alison, né, é uma mulher de 30 anos, né, e ela vem de uma família estabelecida na Nova Inglaterra. Sua mãe é uma executiva bem-sucedida de um banco em sua comunidade. E ela é muito amorosa. Ela incentivou a filha ao longo da sua vida, né, da sua carreira, numa das melhores universidades do país, apoiando-a, né, em sua mudança para a costa oeste dos Estados Unidos, para estudar teatro. Então, Alison sente muita saudade da mãe, mas não quer morar na mesma cidade que ela vive, né? Ela não quer viver sobre a sua sombra, porque a mãe já é muito grande, bem sucedida, tá certo? Na sua carreira, bem estabelecida. Ela não quer mais ouvir as comparações entre ela e a mãe, porque ela cursa teatro, ela é uma atriz. E ela se sente culpada por ser diferente, né? Por ser diferente da mãe. E quando ela conversa nas chamadas telefônicas com a mãe, ela sente, né, a profunda perda de intimidade que ambas compartilham, por estarem vivendo em mundos diferentes, né, em carreiras antagônicas, não é? Enquanto a mãe está no mercado formal, né, que tem aquela, né, carreira assim bem formal mesmo, de acordo com o que a sociedade, né, imagina que é bem sucedido. Então, oi Ellen, seja bem-vinda, querida. Ela tá do lado oposto, ela é uma atriz, né, muito mais leve, muito mais, né, cheia de coisas totalmente antagônicas a vida que a mãe leva. Então ela se sente muito diferente, ela se sente muito culpada por ser muito diferente da mãe. E por ter se separado da mãe. Então, mas essa separação, ela diz que essa separação, né, trouxe para ela profundidade e uma textura emocional necessária para o seu trabalho de atriz. E apesar de sentir muita dor, né, pela separação da mãe,
mas que ela não quer voltar a conviver, né, na sombra da mãe. Essa é o que realmente ela conta. Que ela pôde, né, no distanciamento com a sua mãe, descobrir os seus próprios talentos artísticos, né? O que não ocorreria, ela iria se sentir diminuída na presença da mãe, porque a mãe, ela via a mãe muito grande. Então, olha só, muitas mulheres, elas têm medo do termo feminino, como se tivesse, como se essa palavra, né, fosse maculada, tá certo? E trouxesse uma carga de obrigação de cuidar dos outros, não é? É inerente à sua definição da sociedade, que sempre encorajou as mulheres a viver através dos outros, em vez de encontrar realização própria, certo? Então, Catherine é uma mulher de 50 anos e ela afirma assim que na época dela, na nossa época, né, só existia dois modelos apresentados de feminino, né? Duas imagens, então, do feminino, que nos eram apresentados na nossa infância, que era a dos objetos sexuais, né? Tida como a musa inspiradora, como tipo Marilyn Monroe, né? Ou mesmo aquele outro modelo, né? Aquela outra imagem já formada da mulher abnegada, né? Provedora, né? Provedora não, assim, aquela mulher doadora, né? Que sempre cuidadora, né? Que sempre cuidava de todo mundo e sempre só oferecia. Então, a gente que viveu nessa época, né, desses modelos para o feminino, assim, como se tivesse, a gente fala nas constelações familiares, a gente fala estar na má consciência. Então, todas as vezes que eu faço o que a mamãe rejeita, né, o que a mamãe não esperava de mim, então eu estou na má consciência. Todas as vezes que eu faço como a mamãe deseja, eu estou na boa consciência, né? Então existe a má consciência nas constelações familiares, a gente trabalha isso aí, né? Estar na má consciência é romper com os padrões da nossa própria família. Então a eterna filha, ela nunca vai deixar de ser filha. Então a eterna filha é aquela que volta para dentro da casa dos pais, que não larga a própria vida para cuidar dos pais doentes, é aquela que está sempre, que mora com os pais e que nunca sai da casa dos pais para viver a própria vida, que não casou, ou mesmo que casou, mas não consegue, né, ter uma relação voltada para o seu companheiro, que ela tá sempre com um olhar para a mãe, porque ela coloca a mãe em primeiro lugar. Então essas são as eternas filhas. Elas também não prosperam além do que as mães conseguiram ir. Então, se as mães eram dona de casa, elas se sentem culpadas por ter um emprego muito mais bem sucedido. Essas são as eternas filhas. E aí, você conseguiu se identificar? Então, a mulher que tem um complexo materno negativo é uma eterna filha. Não consegue ir para o mundo, né, ser abundante e próspera. Não se compromete em uma relação amorosa porque ainda se encontra ligada simbioticamente com a mãe. Isso acontece também com os filhos e os filhinhos da mamãe, tá? Oi, Vitória! Então, cuidado, mulherada aí, que vai se relacionar com os homens para ver se ele não é um filhinho da mamãe, porque ele está comprometido com a mamãe. Então, se ele já é comprometido com a mamãe, ele não consegue estabelecer um compromisso com você. Mesmo que você leve ele para casa, mesmo que você faça dele o seu marido,
mas ele não vai ter postura, aquela postura que você espera do companheiro, do marido. Porque na realidade ele vai querer apenas estar no lugar de filhinho. Ele vai querer que você cuide dele, porque é assim que a mamãe faz. E quando você não quiser fazer comida pra ele, quando você não quiser ajeitar as coisas dele, ele diz: vai pra casa da minha mãe, porque a minha mãe faz pra mim. Isso é o filhinho da mamãe, né? E também a gente já teve aqui alguns posts durante a semana, né? Semana passada que eu coloquei, da filhinha do papai. Tem aí no feed, se vocês quiserem ver. A gente vai começar a falar sobre o pai, a gente tá falando só sobre a mãe, tá? Nesse triângulo dramático, a primeira relação, né, simbiótica que a gente tem, que é difícil de romper com a mamãe. Mas a gente continua assim, ó, mesmo que na infância, mesmo que a gente já esteja grande, né, seja adulta, a gente ainda continua, né, presa nessa triangulação. Pai, mãe e eu. Então a gente vem para a vida adulta e a gente não consegue seguir, ir para a vida e seguir nosso caminho. Porque a nossa alma está olhando para o que faltou da mamãe e o que faltou para mim do papai. Essa foi a forma que eu interpretei né, o que me ocorreu, o que me aconteceu durante a minha infância. Então, uma mulher que se sentiu rejeitada, né? Vamos tirar o papai de novo. Então, uma mulher que se sentiu rejeitada pela mãe, seja por ter sido dada para adoção, ou porque a mãe sofria de uma doença, ou de uma depressão, ou de alcoolismo, né? Como fuga. Ou mesmo porque a mãe era uma mãe ausente, workaholic, que trabalhava demais e não tinha tempo, né, para cuidar dessa filha. Essa filha se sentiu rejeitada, tá certo? Essa filha se sentirá profundamente desamparada e continuará a procurar, né, durante uma vida inteira o que lhe faltou da relação dela com a mãe. Ela continuará a procurar o que nunca teve. E ela pode se comportar como uma eterna filha, buscando a aprovação, o amor e a atenção e a aceitação de uma mãe, né? Da mãe que foi incapaz de oferecer, né, de proporcionar essas coisas e essas experiências para ela. Porque a mãe era uma mãe ausente, era uma mãe ocupada demais, né, para lhe dar atenção. Então pode ser que ela saia em busca de um exemplo feminino positivo. Talvez encontrar uma mulher mais velha com a qual possa criar laços, tá certo? Então olha só, o exemplo de Lily era uma mulher negra de 40 anos. Então ela lembra da própria mãe como uma mulher que estava sempre ocupada demais tendo filhos. Então a mãe tinha muitos filhos, né? Para lhe dar qualquer atenção. Então ela vivia, a mãe, né? Vivia exausta. Para ela, eu era apenas um borrão. Mas minha tia me enxergava. Ela sabia quem eu era, né? E o que eu era. E me disse que eu era alguém. Ela me deu esperança e me ensinou a acreditar em mim mesma. Toda vez que ela me olhava nos olhos e eu me sentia linda. Quando eu estava presente da minha tia, a minha tia dizia: muito bem, garota, isso aí, você vai longe, hein? Você é especial.
Então, ela resolveu sair de casa, né? Para provar à tia, né? Que ela estava certa. E ela passou a rejeitar o feminino em busca de reconhecimento do pai e dentro de uma cultura patriarcal, onde os homens estão numa posição de força, né? Então, e de poder. Então, olha só, muitas mulheres, elas procuram o apoio, né, de um homem, dos homens, né, de um homem para fortalecerem-se. Elas decidem, né, com essas estratégias, né, de competição, de vitória, de conquista, de sobrecarga de trabalho, provar, né, que elas existem. Oi, Rayane, seja bem-vinda. Que elas são capazes, né? Que elas para se identificar, para poder serem valorizadas, aceitas e incluídas. Oi, Vitória, seja bem-vinda. Então, é nesse ponto, quando a heroína começa a ficar sobrecarregada, que ela percebe, né, que não é esse o caminho, tá? Da satisfação. Não é negligenciando, rejeitando, negando o feminino que elas vão conseguir ter uma identidade. Porque na realidade elas não têm lastro emocional para lidar com quem elas realmente são, né? Com quem ela realmente é. Então, gente, já me estendi demais hoje, né? Foi uma aula assim bem intenso, né? Muito cheio de informação, não é? A gente falou sobre muitas coisas, não é? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para acrescentar para você. Então, é quando a heroína se sente exausta, né, cansada. Ela vê que lutou, batalhou, mas ela não conseguiu chegar a um lugar onde ela possa se sentir valorizada, né, acolhida, amada, suficiente. Então, ela cai na exaustão, na doença dos femininos. A gente pode um dia falar aqui sobre a doença do feminino, né? Quando a gente tem um feminino ferido, então existem umas doenças que são causadas, né, por esse feminino ferido, né? Que são as doenças das mulheres, né? Endometriose, doença no útero, câncer de mama e assim vai, né, gente? Candidíase e outras más, tá certo? Então, muitas vezes, né, quando a mulher percebe isso, aí ela começa a querer se reconectar, né, com o seu feminino através das deusas, né, das heroínas, das mulheres criativas, contemporâneas, ao quais possam usar como identificação e que elas ensinem sobre o poder e a beleza do feminino. O feminino enriquecedor, a experiência da sua própria autoridade em desenvolvimento para um fim, né, de se tornar curada, tá? Então, nós mulheres, quando adquirimos uma certa consciência,
de como a gente está se comportando, para onde olha nossa alma olha para a falta do que, né, do que aconteceu conosco na infância, para mamãe, ou para a falta do papai, tá certo? E a gente não consegue ir para a vida, a gente não consegue virar para ir para a vida, porque a gente está olhando para a triangulação, papai e mamãe. Esses bonecos aqui, Vitória, eles são os bonecos de representação da família, na constelação familiar. A gente usa esses bonecos como referência para representar cada membro da família. Tá? Então, existem vários bonecos. Eu vou pegar uns aqui, olha. A gente trabalha, né? Aqui, ó. A gente pode representar assim, ó, vô, avó, né? A gente pode representar assim, nossa casa. Deixa eu ver aqui, nossa casa. Deixa eu colocar mais pra cá pra ver, né? Chique. A gente pode representar nossas finanças. Então, a gente trabalha na constelação familiar e a gente usa bonecos representativos, né? Nós, criança, a gente já mais adulta, não é? Os nossos ancestrais. Oi, Eduarda, seja bem-vinda. Eita, tá longe aqui. Entendeu? Então, essa aqui é os bonecos que a gente trabalha com as constelações familiares, tá? Para demonstrar a nossa família, colocar cada membro da família e representá-los, para a gente trabalhar, né? Na dinâmica de percepção. Porque, na realidade, a constelação familiar, ela mostra onde é que estão os problemas. Porque tudo começa na família, né? Vou tirar aqui o vovô, a vovó, vou tirar aqui a criança infantil. Tudo começa aqui, ó, a partir dessa triangulação, tá? É o papai, a mamãe e eu. 50% papai, 50% mamãe e eu. Né? Formam os meus 100%. E aí, dependendo da relação, né, que houve nessa triangulação, de tudo que aconteceu, de como eu interpretei a vida, aí então eu vou pro mundo, né, com essa carga de informação, com essa carga de falta, com esse conteúdo não vivido, não olhado, não sentido, e eu vou sangrando aí em cima dos relacionamentos, das pessoas do meu trabalho, né, das amizades, tá certo? Dos próprios filhos, e assim vai, tá bom? Então, gente, é isso. Nós estamos fazendo esses aulões para a gente trabalhar e ter como base para o nosso workshop do dia 12 de outubro, né, sábado, onde a gente vai estar é um workshop só para mulheres, tá? Então, é um grupo de mulheres que vai se reunir para trabalhar esse feminino. O workshop se chama O Mergulho, tá? E é um mergulho nas águas do feminino. Então, a gente vai trabalhar com um tripé, né, como base, a psicanálise, a constelação familiar e a contoterapia, tá? Então, a gente precisa, quem quiser participar, é bem baratinho, gente, 12 vezes R$19,99. O link tá lá na minha bio, tá? E só para mulheres, só mulheres podem participar, tá? A gente vai estar e vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, onde a gente vai ter todas as informações, a gente vai conversar, vai acompanhar. É lá que eu vou colocar a apostila, vocês vão receber uma apostila contendo uns exercícios e também o conto que eu vou trabalhar nesse workshop. Então, a gente vai trabalhar, né, com informações com base na psicanálise, dinâmicas das constelações familiares,
tá? Para trabalhar a ruptura mãe-filha, né? Para tomar, a gente chama na constelação familiar, tomar os pais, né? Tomar a mãe, tomar a força da mãe, tomar a força do pai. E isso aí a gente tem, uma linguajar própria da constelação familiar. E qualquer dia, outro dia aqui, eu farei uma live também, explicando como é tomar o pai, como é tomar a mãe, tá? A força do pai e a força da mãe pra ir pra vida. Porque se você só toma a força da mãe, que é 50%, falta os 50% do pai, não é? Para você ter força, para que o fluxo da vida atravesse você, que você possa dar continuidade à vida, tá bom? Então, a gente vai trabalhar e a contoterapia, né? Então, a gente vai ter os contos, que a gente também vai ter percepções sobre a nossa psique, sobre os nossos comportamentos, sobre como a gente como a gente se molda, né? E é isso aí, gente. É um workshop, assim, riquíssimo, onde a gente vai estar junto, onde só mulheres. É um ambiente acolhedor, onde você vai ter a oportunidade, né, de interagir com outras mulheres, comigo, ao vivo, né, e com outras mulheres, tá? Ouvir a história das outras mulheres, contar a sua própria história, as suas percepções, né, fazer trocas enriquecedoras. Então, dia 12 de outubro, nosso workshop, 9 horas da manhã, a gente começa, vai ser 3 horas intensa de workshop, tá? A gente vai ter um intervalozinho no meio, só pra gente fazer um pipi, tomar uma água, né? Refazer um pouquinho, mas a gente vai, assim, ser bem intenso, tá certo? Preparem-se, porque traga logo caneta, papel, uma aguinha, assim como eu, né? Trago uma aguinha pra tomar, para que você possa aproveitar ao máximo, tá bom? Beijo no coração, durmam doce, até, viu? Até amanhã, que nós teremos outro aulão amanhã. Até amanhã eu fecharei, né, a relação mãe e filha, tá? Até amanhã eu encerro a relação mãe e filha. A partir da manhã, quinta e sexta, eu vou trabalhar a relação pai e filha, tá bom? Pra gente compreender essa dinâmica, esse triângulo, né? Esse triângulo dramático aqui, esse triângulo que a gente chama a esfera doméstica, tá? Se a gente tá presa nessa esfera doméstica, ok? Beijo, tchau, tchau!